Bom dia, meninos, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre o nosso módulo E, na nossa matéria de pesquisa, pesquisa 1. Vamos falar sobre a pesquisa de dados na internet, nossa aula 5. Gente, todo mundo já ouviu falar de pesquisa pela internet. Isso para vocês é muito tranquilo. Tem os Facebook, tem várias maneiras da gente falar. O próprio Google Docs, a gente fazer pesquisa na internet. O próprio Google Docs é um deles. Mas por que hoje em dia nós temos muita pesquisa pela internet? Bem, computador hoje existe em quase tudo quanto é lar. Além dos lares, existem os telefones celulares. O computador hoje é barato. A internet, que antigamente eram muito lentas, hoje já está rápida. Tem muita empresa desenvolvendo computadores específicos só para acessar a internet. Então, assim, ficou muito fácil da gente utilizar uma pesquisa na internet. Lembrando que a pesquisa da internet tem algumas limitações que nós veremos. Bem, a técnica da pesquisa na internet tem merecido muito atenção por parte das empresas. E não só por parte de especialistas, porque ela pode gerar pequenas informações, tá? Mesmo às vezes não sendo uma pesquisa com metodologia acirrada, sendo apenas uma enquete, ela pode gerar algumas informações de tendências. Tá? Então é muito comum a gente realizar uma pesquisa exploratória completa com metodologia ou uma enquete, tá? Via internet. Bem, quais são as vantagens de utilizar o e-mail para a realização de pesquisa? Nós temos uma velocidade do correio eletrônico muito maior do que o correio tradicional. Nós temos uma economia de custos, nós eliminamos muitos intermediários e temos uma comunicação assíncrona. A gente manda, a pessoa pode responder na hora que puder. Quais são as desvantagens? Menor segurança do que os correios tradicionais, impossibilidade de garantir o anonimato das respostas e os resultados não podem ser projetados para uma determinada população. Com relação aos formulários interativos, muitas pesquisas via web nós temos encontrados atualmente. Tá? Ele é preenchido na própria tela do computador, então você não pode ser uma pesquisa muito grande, porque se ela cair você perde. Então, quais seriam as vantagens? Menos gastos do que uma entrevista pessoal, uma relação custo-tempo muito mais favorável, um processo real-time, ou seja, a pessoa respondeu, você tem as respostas, maior velocidade de feedback, podem participar pessoas de todo o país, o mundo, e a gente tem acesso a segmentos mais difíceis de pesquisar, como médicos e advogados, principalmente se a gente usar determinados sites especialistas para essa área. Desvantagens. Para conseguir uma resposta é necessário algum tipo de incentivo, porque senão o médico não para seu tempo para poder preencher. Os respondentes podem não representar a população. Um médico pode pedir à secretária para responder. Não tem como verificar quem está respondendo. É difícil verificar se o entrevistado é a mesma pessoa de interesse da pesquisa. E há falta de um facilitador humano para motivar o entrevistado. Então, nós temos basicamente duas maneiras de conduzir a pesquisa, como nós já falamos, por e-mail e por pesquisa via web, né? Por e-mail a gente prepara o questionário e envia. Via web a gente gera o formulário e apresenta na tela online. Para se fazer uma pesquisa via internet, as empresas devem adquirir alguns softwares. Hoje em dia nós temos vários sites que disponibilizam a pesquisa. Paralelamente a isso, a empresa deve desenvolver um cadastro de clientes. Por quê? Porque ela deve saber quem é o seu universo. Em seguida, esses clientes devem ser inseridos no site
para, ou de repente, mandar um e-mail, ou de repente, mandar um e-mail com um formulário, ou de repente mandar um link para que abra e que a pessoa possa preencher. Nós já falamos de outras vezes, tá? Sobre o Ibope, o Instituto Ibope, e nós já falamos também sobre a Nielsen. Recentemente, a Ibope juntou com a Nielsen, fizeram uma nova companhia, criaram uma nova companhia, para desenvolver pesquisas via internet, tá? Controles via internet. Existem várias maneiras, mas geralmente eles contactam o usuário de um computador e está um software. Esse software ele passa todas as informações de uso, algo parecido com o que os cookies fazem. Bem, vamos falar de fontes de dados primárias e da pesquisa Quanti e Quali. Vamos falar primeiro da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é uma pesquisa que ela busca extrair das pessoas algo que não é mensurado. Ela busca extrair das pessoas um sentimento que o consumidor possa ter, algo que o consumidor tenha na sua mente, mas que ele talvez não saiba expressar. Serve para o pesquisador entender o escopo e a complexidade das atividades e preocupações do consumidor. Serve para conhecer melhor os aspectos que não podem ser observados e medidos diretamente. Costuma-se até ter um conceito que é: o propósito da pesquisa qualitativa é sentir o consumidor, ou seja, descobrir o que ele tem em mente, que às vezes não é o que é externado por ele. Nos métodos da pesquisa qualitativa, são menos estruturados que a pesquisa quantitativa, tá? Mas são mais profundos, tá? Ele busca o sentimento da pessoa, tá? Existe um relacionamento maior e mais flexível com o respondente, tá? Poderemos ter as categorias de exploração, de orientação e clínica. Tá? Como que se conhece a necessidade da pesquisa qualitativa? Através de um briefing e através dos objetivos da pesquisa. Geralmente a gente usa para definir problemas com maior detalhamento. Tá? Mas uma coisa tem que ficar clara: as respostas de uma pesquisa qualitativa não podem ser levadas, não podem ser assumidas pelo todo. Tanto é que a pesquisa qualitativa, ela não tem amostragem. Consequentemente, não tem grau de confiabilidade, ou seja, você não pode, a partir de uma pequena amostra, levar ao todo. Tá? Então, alguns casos comuns de aplicação: analisar percepção de marca, a imagem do produto, conceitos de comunicação, geração de ideias, avaliar propagandas, fazer pré-testes e protestes, geração de ideias para desenvolvimento de conceito, teste de produtos, isso é muito interessante, tá? E verificar possíveis facilitadores e desbloqueadores de demanda. Então, o princípio da metodologia qualitativa é que o consumidor não reage apenas de forma racional aos estímulos de mercado. Existem muitas variáveis não racionais que interferem nesse processo, ou seja, o sentimento. Às vezes você faz uma pergunta direta, a pessoa não é espontânea. Na metodologia qualitativa, essa metodologia vai quebrando algumas barreiras, vai quebrando alguns paradigmas e a pessoa consegue fazer o seu interior aparecer. Dentro da metodologia qualitativa, nós temos 3 técnicas para desenvolver. A primeira seria a técnica de discussão em grupo, a segunda, a entrevista em profundidade e a terceira, o método de observação. O que seria discussão em grupo? Seria você organizar um grupo
de 8 a 10 pessoas, colocar numa sala, jogar os temas através de um moderador e fazer com que essas pessoas debatam esse tema e cheguem a real e demonstre o real sentimento. Outra técnica que nós temos seria a entrevista em profundidade. A entrevista em profundidade é uma técnica onde existe o entrevistador e o entrevistado. Não existe uma sequência para que você desenvolva as perguntas. Você faz as perguntas, vai gravando o resultado. É muito melhor gravar o resultado do que anotar, pois anotar dá um certo desconforto para o entrevistado. Então você grava e você consegue, através de um bate-papo informal, obter as informações. É muito comum entrevista em profundidade quando você vai participar de uma vaga de trabalho. Sempre ao final do processo existe uma entrevista de profundidade. O método de observação já é um método diferente. Nesse, o entrevistador observa o que o entrevistado faz. Geralmente não há interação, tá? O próprio People Meter é um método de observação. Existem outros métodos de observações que é muito utilizado para saber como o consumidor se comporta em determinada situação. Então, existem alguns equipamentos para registro de comportamento, como o próprio People Meter, existe a câmara de movimento dos olhos e análise de frequência verbal. É muito interessante esses equipamentos para isso. Tá? Em todos os tipos de pesquisa qualitativa, tá? Todos esses tipos não existe amostragem. Existe uma necessidade de você recrutar algumas pessoas, tá? Que essas pessoas podem ser um recrutamento em grupo, para um grupo, um recrutamento individual ou um recrutamento para fazer uma observação do seu comportamento. Também precisamos comentar um pouco da pesquisa quantitativa, que é uma das pesquisas mais utilizadas, tá? E geralmente algumas decisões são tomadas com as constatações estatísticas dela. Então, com uma pesquisa quantitativa, a gente consegue mensurar um comportamento de alguns consumidores e extrapolar esses conhecimentos para os demais consumidores do universo. Bem, meninos, por aqui encerramos a nossa aula 5. Espero que tenham entendido e voltaremos a falar mais da pesquisa quantitativa, porque ela é uma das mais importantes para o nosso estudo. Um abraço, fiquem bem e sucesso!